flashcards de conhecimentos de direito público para revisão para o concurso da Câmara de BH. Primeira pergunta. O que um vereador eleito não pode fazer desde a expedição do diploma? Resposta. No artigo 78 da Lei Orgânica de BH, é defeso ao vereador. Inciso 1º. Desde a expedição do diploma. A linha A. Firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa delegatária de serviço público municipal, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes. A linha B. Aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerados, inclusive os de que seja demissível ad nutum, nas entidades indicadas na linha anterior. Próxima questão. O que um vereador eleito não pode fazer desde a posse? Resposta no artigo 78, inciso 2º, desde a posse. Ser proprietário, controlador ou diretor de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público ou nela exercer função remunerada. A linha B. Ocupar cargo, função ou emprego de que seja demissível ad nutum nas entidades indicadas no inciso 1º, a linha A, que são pessoa jurídica de direito público, autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa delegatária de serviço público municipal. A linha C. Patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se refere o inciso 1º, a linha A. A linha D. Ser titular de mais de um cargo ou mandato público eletivo. Próxima questão. O que deve ser feito nas contratações diretas por inexigibilidade ou por dispensa, quando não for possível estimar o valor do objeto? Resposta. Se refere à lei de licitações. O contratado deverá comprovar previamente que os preços estão em conformidade com os praticados em contratações semelhantes de objetos de mesma natureza, por meio da apresentação de notas fiscais emitidas para outros contratantes no período de até 1 ano anterior à data da contratação pela administração ou por outro meio idôneo. Próxima questão. A modalidade diálogo competitivo é restrita a quais contratações? Resposta. Visa contratar objeto que envolva as seguintes condições: A. Inovação tecnológica ou técnica. B. Impossibilidade de o órgão ou entidade ter sua necessidade satisfeita sem a adaptação de soluções disponíveis no mercado. E C. Impossibilidade de as especificações técnicas serem definidas com precisão suficiente pela administração. Próxima questão. Impedimento ou suspeição? Autoridade ou servidor que tenha interesse direto ou indireto na matéria. Resposta: impedimento. Próxima questão. Impedimento ou suspeição? Autoridade ou servidor que esteja litigando judicial ou administrativamente com o interessado ou respectivo cônjuge ou companheiro. Resposta: impedimento. Próxima questão. Impedimento ou suspeição? Autoridade ou servidor que tenha amizade íntima ou inimizade notória com algum dos interessados ou com os respectivos cônjuges, companheiros, parentes e afins até o 3º grau.
Resposta: suspeição. Próxima questão. Impedimento ou suspeição? Autoridade ou servidor que tenha participado ou venha participar como perito, testemunha ou representante, ou se tais situações ocorram quanto ao cônjuge, companheiro ou parente até o terceiro grau. Resposta: impedimento. A dica da diferença é que o impedimento é mais fácil de comprovar. A suspeição é apenas uma suspeita e decorre de amizade, inimizade. Próxima questão. Qual a pena para crime? A representação por ato de improbidade contra agente público ou terceiro beneficiário, quando o autor da denúncia o sabe inocente. Resposta: pena, detenção de 6 a 10 meses e multa. Além de sanção penal, o denunciante está sujeito a indenizar o denunciado pelos danos materiais, morais ou a imagem que houver provocado. Próxima questão. Quando se efetivam a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos? Resposta: a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória. Próxima questão. Quando a autoridade judicial competente poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, do emprego ou da função sem prejuízo da remuneração? E qual o período do afastamento? Resposta: a autoridade judicial competente poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, do emprego ou da função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida for necessária à instrução processual ou para evitar a iminente prática de novos ilícitos. O afastamento será de 90 dias, prorrogáveis uma única vez por igual prazo, mediante decisão motivada. Próxima questão. O que o Ministério Público pode fazer para apurar qualquer ilícito? Resposta: para apurar qualquer ilícito previsto na Lei de Improbidade Administrativa, o Ministério Público, de ofício, a requerimento de autoridade administrativa ou mediante representação formulada, poderá instaurar inquérito civil ou procedimento investigativo assemelhado e requisitar a instauração de inquérito policial. Repetindo, poderá instaurar inquérito civil ou procedimento investigativo assemelhado e requisitar a instauração de inquérito policial. Próxima questão. O que é garantido ao investigado na apuração dos ilícitos pelo Ministério Público? Resposta: na apuração dos ilícitos, será garantido ao investigado a oportunidade de manifestação por escrito e de juntada de documentos que comprovem suas alegações e auxiliem na elucidação dos fatos. Próxima questão. Quais são as matérias de lei que dependem de voto favorável de 2/3 dos membros da Câmara? Resposta: o plano diretor, o parcelamento, a ocupação e o uso do solo e o Código Tributário. A dica: terra plana, tribo, reza 2/3. Terra do solo, plana, plano diretor. Tribo,
Código Tributário e reza dois terços, porque são 2 terços.